Colina. Quem acompanhou o jogo pela TV Globo ou pelo Premiere viu que o Gabriel Menino fez o gol mais rápido aí do brasileiro no Campeonato Brasileiro, né? Gol aos 38 segundos. E eu vou falar certinho sobre esse jogo agora, beleza? Eu sou o Maico de Oliveira, seja bem-vindo ao canal Grito da Colina. Já se inscreve aí no canal, vai deixando seu like, vai comentando o que você achou da atuação do Vasco no primeiro e no segundo tempo. Não vou falar muito do primeiro tempo, vou falar mais da atuação do segundo tempo, beleza? Aí vocês analisam aí, porque o Vasco vem fazendo muitos segundo tempos ruins no decorrer de outras partidas. Por exemplo, a partida contra o Internacional, o segundo tempo foi ruim. A partida contra o Grêmio, contra o Independente o Del Valle. A partida contra o CSA caiu um pouco, né? Apesar de ter sido 3-1. E hoje o Vasco pelo menos foi estável. Não foi tão bom como no primeiro tempo, né? No primeiro tempo o Vasco mereceu vencer o jogo. Já no segundo tempo não. No segundo tempo qualquer um das duas equipes podia, né, ter ganhado aí esse jogo. Bom, Vasco e Atlético Mineiro fizeram um jogo muito movimentado, mas o que conta é os 3 pontinhos, né? Campeonato de pontos corridos. O que conta aí, meu amigo, minha amiga vascaína, é os 3 pontos. E o Vasco está numa situação delicadíssima. O Vasco está se eu não me engano, é Sport, lá na lanterninha. Temos também o Juventude, o Fortaleza. Em seguida vem o Vasco. Então a situação do Vasco é muito crítica e bem assim, é um pouco acima o Santos. O Vasco tem 16 pontos com esse empate e o Santos tem 18. O próximo adversário do Vasco justamente será o Santos, o Peixe. O Vasco vai enfrentar o Santos sem o Verratti, que tomou aí um cartão amarelo. Já tinha um cartão amarelo, tomou mais um. Não vai enfrentar o Santos lá na Vila Belmiro. O que teoricamente podia ser ruim. Deixa seus comentários aí. Na minha opinião é até bom, porque o Vasco vai com um jogador mais de velocidade, né? Se ele colocar o Ryan, por exemplo, como atacante, ou o GB, ou o David como atacante, o atacante, né? O centroavante, né? O cara lá na área, assim, for um desses 3 aí, são 3 jogadores de velocidade, tanto o David como o GB, como o Ryan, são jogadores de velocidade. Pode ser bom, já que provavelmente o Vasco vai querer jogar no contra-ataque, embora os times do Diniz, né, meu amigo vascaíno, gosta muito de ficar com a bola. Hoje mesmo, no primeiro tempo, o Vasco estava com 69% de posse de bola contra 31% do Atlético Mineiro. Bom, Vasco e Atlético Mineiro fizeram esse jogo aí movimentado, porque teve chance, principalmente no segundo tempo. O Atlético Mineiro teve a chance mais clara de fazer o gol da virada com o Biel, jogador do Atlético Mineiro, que entrou no segundo tempo. O Vasco tinha levado o gol contra o CSA de um jogador que tinha entrado no segundo tempo. Entrou logo no início, tomou um gol. O Vasco tinha saído de 3-0 contra o CSA. Foi superior em tudo contra o CSA. E no início do jogo tomou um gol. Hoje, no início do jogo, tomou outro gol. Um gol muito bobo. A zaga marcou fofo. 36 segundos. O Vasco já estava com um gol atrás ali do placar. Bom, então hoje foi a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro para o Vasco. São 2 jogos a menos do que os outros times que estão lá brigando com o Vasco. Corinthians, Santos, Grêmio e também os que já estão lá na Sport, Juventude, Vitória, entendeu? O Vasco tem 2 jogos a menos. Então, se conseguir ganhar do Santos e ganhar do Juventude, que são jogos principalmente assim rivais diretos, o Vasco pode sair dessa situação, né? Ter uma gordurinha aí, indo aí para 16, 19, 22 pontos, afastando dessa zona do perigo. Bom, o empate não foi por falta de iniciativa dos times, porque faltou precisão, principalmente para o Ryan. O Ryan teve 4 chances de cabeça,
Então hoje, por incrível que pareça, o Verratti não teve nenhuma bola, não conseguiu cabecear, não chegou nenhuma bola para ele de cabeça fazer o gol. Teve sim uma bola pro Verratti no segundo tempo, mas ele não chegou de cabeça, ele deu um salto, tipo uma voadora nas alturas, triscou na bola, mas não conseguiu chegar, foi uma chance muito boa de gol. Bom, Gabriel Menino fez o gol mais rápido do Brasileirão 2025, logo aos 38 segundos. Também foi o primeiro gol dele com a camisa do Atlético Mineiro. Ele não fazia gols, principalmente tá um tempão no Atlético Mineiro, veio fazer logo contra o Vasco. O Vasco ainda tem isso, jogador ruim se consagra quando joga contra o time do Vasco. Bom, só que Verratti, de pênalti, empatou esse jogo e ainda no primeiro tempo, o lado negativo é que o argentino tomou, né, como eu já disse, o cartão amarelo nos acréscimos do jogo, está suspenso para jogar contra o Santos, o Peixe, lá na Vila Belmiro. Bom, não sei se vai ser na Vila Belmiro, depois eu coloco aí para vocês, beleza? O resultado mantém o Vasco lá na zona da confusão, na zona de rebaixamento, agora com 17 pontos. O time tem 2 jogos a menos, como eu já falei, do que, por exemplo, o Vitória, que atualmente é o primeiro time que está fora lá do Z4 com 18 pontos. Lembrando também que o Santos também tem 18 pontos. O time de Fernando Diniz chegou ao 5º jogo sem vencer no Brasileirão. São 3 empates no período. O que me dá uma centelha de esperança é que o time do Vasco vem jogando bem. Empatou contra o Internacional, mas merecia ter ganhado. Empatou com o Grêmio, merecia ter vencido. Então, assim, isso dá esperança, porque o Vasco dominou contra o time do Inter, que é um time bom, dominou contra o time do Grêmio, que não está passando por uma fase boa, mas é o time do Grêmio ainda, comandado por Mano Menezes, um time copeiro. E, tipo assim, o time de hoje, do primeiro tempo, teve chances de matar o jogo, mas infelizmente teve decisões erradas. Teve uma bola que o Coutinho mesmo, o goleiro do Atlético Mineiro, Everson, saiu com a bola errada, a bola sobrou no pé do Coutinho, no meio, ele veio correndo, tinha chance de bater, de escolher o canto. Felizmente, ou o goleiro fez uma boa defesa, ou o Felipe Coutinho não conseguiu fazer o gol. Ele praticamente cara a cara com o goleiro foi lá e pegou. Bom, falar um pouquinho do Galo. O Galo segue aí no meio de tabela com 24 pontos. Tá lá já tem os seus 17 jogos. O Vasco chegou aí a 16. O Vasco chegou a 15 jogos. Na próxima rodada, o Galo vai provavelmente receber o Grêmio lá na Arena MRV, em casa, né, praticamente. E simultaneamente o Vascão, o Cruz Maltino, vai sair, né, vai viajar, vai visitar o time do Santos lá, se eu não me engano, no Morumbis. Bom, Vasco e Atlético Mineiro podia se reencontrar na Copa do Brasil. Podia não, né? Podem se reencontrar na Copa do Brasil, vai depender do sorteio que vai ter terça-feira agora na CBF. Então pode ter mais 2 jogos aí envolvendo Atlético Mineiro, Vasco e Atlético Mineiro, dependendo do sorteio. Se o Vasco vai mandar o primeiro jogo em casa, se for, né, o Atlético Mineiro o time que vai enfrentar o Vasco na Copa do Brasil, ou se vai sair para visitar o Atlético Mineiro. Bom, o jogo começou a 1000 por hora pelo lado do Atlético Mineiro, que entrou ligadão no jogo. Na primeira subida ao ataque, após recuperar, né, a bola na defesa, o Galo pegou o Vasco totalmente desmontado. Como eu disse, Gabriel Menino, que foi o primeiro gol dele pelo Galo, era até reserva, jogou hoje, foi corajoso porque soltou um balaço, um chutaço de fora da área, certeiro aos 38 minutos, gol mais rápido do Brasileirão. Na minha opinião, o nosso goleiro Léo Jardim falhou, a bola foi em cima dele. Tudo bem que foi um balaço, foi um chutaço, a bola foi muito rápida, né? Não dá para dizer que foi tão erro assim do Léo Jardim. Bom, isso afetou o humor do torcedor vascaíno em São Januário,
que não vaiou, diga-se de passagem, o time, o Vasco viu, a torcida, né, viu que o time tava com posse de bola, o Vasco mereceu vencer, principalmente no primeiro tempo, e a torcida enxergou isso, a torcida não é boba. O time levou alguns minutos até se reorganizar e passar, acertar mais os passes. O Mita Rodrigues, as bolas do Atlético Mineiro era toda atrás das costas do Pumita Rodrigues, que estava improvisado, não dá nem para colocar na conta dele essas bolas levadas nas costas. E tipo assim, estava improvisado como lateral esquerdo, foi um dos jogadores que demorou a se encontrar na partida. Bom, o jogo do Vasco passou a fluir melhor, muito pela regência de Coutinho. Coutinho no primeiro tempo foi um dos melhores jogadores. E Tietê também tentou um chute de fora da área que assustou. E o Vasco também passou a fazer alguns cruzamentos perigosos. Mas assim, nessa área de ser ofensivo, o Pumita ajuda muito, principalmente em cruzamentos. Bom, teve um pênalti para o Vasco, uma jogada de abafa na área. Coelho deslocou o Coutinho. Coelho que foi um dos principais jogadores do lado do Galo. Então assim, pelas costas, ele descoltou, né? Teve um tronco no Coutinho. O Coutinho ia chutar nesse tronco. O VAR entendeu que foi suficiente para desequilibrar Coutinho. O VAR, o Rafael Trace, sugeriu a revisão do pênalti. E o juiz foi lá e marcou o pênalti. O Verratti, né, que é o principal, né, o cara que bate do pênalti do Vasco, principal cara batedor, né, foi lá, empatou o jogo, chegando aí ao 10º gol no Brasileiro. Já são 22 gols dele na temporada. E olha que o goleiro do Galo, ele veio com uma moral muito grande dentro dessa partida, principalmente por ter, né, sido o herói do Galo na Copa do Brasil, quando eliminou o Flamengo no final de semana, né, no meio de semana, melhor dizendo. Então ele veio com uma moral muito elevada. Bom, o Galo tentava saídas rápidas em contra-ataques e também em bolas longas, principalmente com o Rony. Rony, que é aquele jogador que ele não deu muito certo no Palmeiras, mas no Atlético Mineiro está se reencontrando com o melhor futebol dele. Levou muito perigo para o Vasco. Na melhor chance desde o gol, Léo Jardim espalmou para cima e finalzinho do primeiro tempo, Coutinho ficou muito bolado com o Verratti, questão de ali entre jogadores ali, treta entre eles mesmo, coisa que fica no campo. O Vasco evoluiu, tipo assim, o primeiro tempo foi muito... o Vasco foi crescendo no decorrer do jogo, depois que empatou, levou bastante perigo, principalmente em cruzamentos. Teve uma cabeçada mesmo de Paulo Henrique, que fez Everson se esticar todo como um homem elástico e salvar ali. Em outra, o Galo escapou de levar a virada porque Rayan mandou por cima. Rayan teve pelo menos umas 3 chances de cabeça. Talvez se fosse ali sendo cabeceado o Verratti no lugar dele ali, talvez conseguia fazer desses 3 pelo menos um golzinho, dando aí a vitória pro Vasco. A bola não chegou para ele, ou ele estava no lugar errado. Ainda assim, Coutinho saiu revoltado no intervalo, porque entendeu que tinha pouca ajuda dos companheiros para tabelar, principalmente Nuno Moreira. Achei Nuno Moreira muito desconectado hoje do jogo, não estava muito dentro do que ele joga. Ele entra bem a 100 por hora e hoje ele não estava muito em alta, tanto que ele foi substituído pelo Garré no segundo tempo. O Garré também o Garré foi entrou no lugar do Coutinho. Ele foi substituído pelo David no segundo, assim, aos 15, 16 do segundo tempo, mas não. David também que não teve. O David teve uma chance cara a cara com o goleiro, ele foi chutar a bola, acabou chutando grama. E o Lianco, que fez o zagueiro do Atlético Mineiro, fez uma grande partida hoje. O cara joga muito, dribla, é um bom zagueiro. O Vasco tinha tudo para ter contratado o Lianco, não contratou. O Vasco que hoje tem uma dificuldade imensa em zagueiro. O Vasco tem os zagueiros Lucas Oliveira, Lucas Freitas. Hoje jogou o Lucas Oliveira e deu um branco agora. E o rapazinho lá que tá com problema com a torcida do Vasco, daqui a pouco eu lembro o nome dele e falo para vocês. Vamos falar um pouquinho do Coutinho, né? Desse meio de campo aí. O Coutinho teve motivo para puxar aí a própria orelha, porque ele também perdeu, né? Como eu já falei, a chance mais clara da virada do jogo, depois de um erro na saída de bola do Galo. Principalmente, a bola chegou muito boa, ele
teve a chance de escolher o canto, ele roubou e avançou livre na área, mas Jefferson apareceu para fazer, para salvar, né, mais uma vez. Tem que lembrar também que o goleiro do Galo fez milagre contra o time do Flamengo, pegando pênalti. Então, assim, é um pontinho que pode custar caro lá na frente. Um pontinho não, 2 pontinhos. O Coutinho não conseguiu ser mais decisivo no segundo tempo, até porque caiu muito fisicamente. Foi substituído pelo, como eu falei, o Benjamin Garré, que não fez muita coisa. Já o Galo, não. O Galo também teve as suas oportunidades, apesar que o Galo não foi muito incisivo. O Cuca, àquela altura, né, já tinha mexido na estrutura do Galo, sacou o Igor Gomes para usar o Alexandre, ex-Fluminense, inclusive pupilo do Fernando Diniz, jogou com o Fernando Diniz no Fluminense, campeão da Libertadores, né, com o Fernando Diniz na época pelo Flu. Depois tentou mudar a cara do time novamente com Júnior Santos e Biel que teve a melhor chance. Esse, inclusive, né, foi quem perdeu a chance mais assim clara para fazer o gol do Galo. Depois de um cruzamento da direita, conseguiu chegar antes da marcação na pequena área. Quem estava com ele era o Paulo Henrique, deu uma atrapalhada ali e ele acabou mandando por cima a bola, cara a cara ali com o goleiro. Pouco antes, Tietê tinha tirado tinta da trave do Everson. Uma bola que ele bateu, errou, depois a bola sobrou para ele e bateu colocado, se eu não me engano, o Leão desviou a bola. Bom, um exemplo de como o confronto estava lá e cá. Qualquer um podia decidir o jogo. Tanto o Galo podia ter virado, como o Vasco também poderia ter ganhado o jogo. Mas assim, com as falhas nos momentos cruciais, o empate acabou ali prevalecendo. Bom, lembrei, João Vitor, que está sendo pressionado pela torcida do Vasco. Segundo o jogador, a família dele tem dito que está sendo ameaçada por alguns torcedores, não sei. Ele pediu para sair, está nas mãos de Fernando Diniz e da diretoria do Vasco, né, se ele vai sair ou não. João Vitor, que hoje jogou bem, não atrapalhou. Quando o zagueiro e o goleiro não atrapalham, já ajuda muito. Lucas Freitas também foi bem ali. Puma Rodrigues, como eu disse, estava levando muitas bolas nas costas, o Diniz gritou muito com ele hoje. Se teve um jogador que teve a orelha puxada pelo Diniz, foi o Rodrigues. Também não dá para crucificar muito ele, estava improvisado. O Hugo Moura